Bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço pra vocês. Vexame em Goiânia. Fortaleza tem atuação constrangedora, volta a decepcionar e perde pro Lanterna. João Ricardo volta a pedir desculpas e Vojvoda protege elenco. E mais, torcida protesta e manda recado a Marcelo Paes. Imprensa detona atuação vergonhosa. Tudo isso você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo. E bora lá pro giro de notícias de hoje, quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2024. Ontem à noite o Fortaleza entrou em campo, jogo válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Goianiense. E meus amigos, foi mais uma grande decepção do Fortaleza na temporada, a segunda seguida no Brasileirão. Já tinha sido uma partida horrorosa contra o Vitória e ontem conseguiu ser ainda pior contra a equipe do Atlético Goianiense. Antes da gente falar um pouco mais sobre o que aconteceu ontem, lembrar que domingo é a última rodada do Brasileirão, mais de 42 mil pessoas já confirmadas na Arena Castelão para o jogo contra a equipe do Internacional às 4 da tarde. E é jogo que pode valer a quarta colocação do Fortaleza ao término da Série A. Vou trazer, inclusive, até a tabela para mostrar para vocês que esse jogo acaba sendo um confronto direto pela posição, já que ambos os times perderam ontem. O Inter perdeu para o Botafogo, o Fortaleza perdeu para o Goianiense e os dois permaneceram com 65 pontos. O Inter fica na frente pelo saldo de gols. Então, se o Fortaleza vencer, ele termina o campeonato na quarta colocação, já que não pode mais alcançar o Flamengo, que vai ficar aí com a terceira colocação com 69 pontos. O título ainda está em aberto entre Botafogo e Palmeiras, que venceram ontem. Então o Fortaleza precisa vencer o Inter para terminar no mínimo na quarta colocação. Se empatar ou perder, aí fica na quinta colocação, já que não pode mais ser ultrapassado pela equipe do São Paulo, beleza? Bom, agora vamos entrar nas notícias referentes ao jogo de ontem. Fortaleza tem atuação apática, perde para o rebaixado Atlético Goianiense e segue fora do G4. E aí, como eu falei para vocês, a única chance do Leão voltar ao G4 ao término do campeonato é vencer o Internacional no domingo por qualquer placar e aí finaliza no G4 da competição, assim como foi em 2021 e com 68 pontos, o que seria sensacional, 10 pontos a mais da pontuação que terminou em 2021. E aí eu queria trazer aqui alguns números do jogo para mostrar como o Atlético Goianiense foi avassalador para cima do Fortaleza, o que é bizarro. O Atlético teve 56% de posse de bola e finalizou 26 vezes contra 12 do Fortaleza. Foram 9 chutes a gol contra 4. Isso aqui é bizarro. Nem parecia que era o confronto do quinto colocado contra o Lanterna e já rebaixado Goianiense. Lamentável a postura do Fortaleza. O João Ricardo disparou aspas fortes após o término da partida. Infelizmente, mais uma vez, as coisas não aconteceram. Mas um jogo que não condiz com o que nossa equipe vem mostrando. Queríamos uma vitória hoje. Peço desculpas para o torcedor que assistiu e veio de longe. Tem mais um jogo e o torcedor pode entregar muita entrega e competitividade. Olha, sei não, viu? Mais uma vez o João Ricardo servindo de escudo, já que é o melhor jogador do time na temporada, né, para as derrotas, para os vexames do Fortaleza. Já foi assim contra o Vitória, só que lá ele teve a parceria do Tinga. Agora sem o Tinga ele teve que comer a bronca sozinho. E agora vamos para as avaliações da imprensa. Lá no blog do Camps, a manchete foi bem enfática. Fortaleza tem atuação constrangedora, volta a decepcionar e perde para o já rebaixado Goianiense. Constrangedor essa derrota do Fortaleza para o Atlético Goianiense por 3-1. Meus amigos, o Atlético Goianiense começou a rodada na lanterna, já rebaixado, o pior ataque da competição, o time que menos venceu, a segunda pior defesa da competição, o time que mais havia sido derrotado no Brasileirão. Então Fortaleza e a Goiânia perder por 3-1 e detalhe,
Eu falo mais uma vez, o problema não é nem a derrota em si, a derrota é constrangedora. Agora a atuação é mais uma daquelas ridículas, assim, muito ruim o Fortaleza. Se no jogo contra o Vitória já tinha sido uma atuação muito ruim, o João Ricardo falou que foi uma das piores atuações, essa agora também está entre as piores, e olha, mais do que contra o Vitória, porque o Vitória pelo menos estava disputando ali em cima, ali no meio da tabela, e o Atlético não, o Atlético Goianiense, meus amigos, olha, é um time, mas entenda, o time até jogou bem do Atlético Goianiense, porque o Fortaleza jogou muito mal. Então a derrota merecida. Se o Atlético fosse um pouquinho mais competente, se o time do Atlético fosse um pouquinho melhor, era uma goleada daquelas maior do que a que o Cuiabá deu no Fortaleza. Porque o time realmente jogou mal. Olha, constrangedor. Brits não jogou bem, Mancuso, para não dizer, eu acho que só a dupla de zaga ali mais ou menos, mas quebrou muito a cabeça, tanto o Kusevich como o Cardona. O time do Atlético envolveu demais o Fortaleza, que ficou completamente... O ataque não funcionou. E outra, a gente tem que... Uma pausazinha para a gente falar de Juan Martín Lucero. Olha, show de bola até o início, até a metade do ano, foi sem dúvida algum dos grandes nomes do Fortaleza na temporada, mas depois, muito mal, perdeu um pênalti. A chance, você tem a chance do pênalti, bateu o pênalti muito mal, tá? Bateu um pênalti, ele chutou em cima do goleiro. O goleiro caiu no canto, ele chutou em cima. Muito mal a cobrança. E detalhe, ele já tinha perdido. O lance que origina o pênalti, ele podia ter servido o Moisés, era só tocar, mas não quis fazer o gol, a bola bateu no braço do Alex no início, e aí foi pênalti. Justo, sem dúvida alguma. Mas ele podia ter servido o companheiro. Não quis, bateu o pênalti e perdeu. Enfim, muito mal. Moisés mal, Breno Lopes entrou no segundo tempo mal, Pikachu entrou, depois Pochettino, ninguém jogou bem, nada, não teve nada. Martinez não foi bem, nem o Hércules hoje, menos ruim talvez, mas muito mal. Rosseto, o Marinho era que mais ali tentava, porque a bola chegava muito nele, mas também muito mal. O primeiro tempo, meus amigos, só foram 3 oportunidades do Fortaleza e 3 cobranças de bola parada. A falta que originou o gol, cobrança do Marinho, o gol do Cardona, o pênalti, que foi do Lucero, que ele perdeu, e a cobrança de falta no finalzinho do Marinho, que o Ronaldo defendeu. Pronto, só isso. No segundo tempo, o Fortaleza tentou uma outra coisa. O Vojvoda começa o segundo tempo com o Kevin no lugar do Martinez, que não jogou nada, mais uma partida ridícula. Olha, foi um negócio assim impressionante. Mas deixa eu só pedir o seu like. Em resumo, foi horrível, né? E eu concordo muito com a avaliação do Kempis, que também comentou, foi o nosso glorioso Jussi Cunha, lá do Futebolês. E não é só sobre o que acontece, é como acontece. O como machuca muito mais, traz muito mais revolta ao torcedor do que o que acontece. O que acontece faz parte do jogo também. Uns ou outros são mais irracionais, acabam não aceitando, mas acontece. Mas o como, a forma como acontece, ela tem um peso muito grande. E as derrotas para a Vitória e hoje, principalmente, hoje no segundo tempo, para o Atlético Goianiense, revoltam o torcedor do Fortaleza. Isso nada apaga a campanha brilhante do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Fortaleza que já quebrou todos os recordes de pontuação de um time nordestino na era de pontos corridos e tal. Isso tudo é válido, tá lá, é indelével, ninguém apaga, é uma marca realmente que vai ficar para a história do Fortaleza, para a história do futebol nordestino, mas vamos lá. Tem jogo ainda, né, gente? Porque não é... Concordo demais com a avaliação do Jussier e fica claro, né? Se você pegar a avaliação do Jussier e a do Kempis, que a postura do Fortaleza é o que está sendo criticado aqui. Uma postura ridícula de um time descompromissado e que falta com respeito ao seu maior patrimônio, que é o seu torcedor, e a gente lamenta demais isso. A campanha é espetacular, é histórica, mas esse tipo de atuação contra Goianiense, Vitória, contra Cuiabá e também contra o Corinthians na Sula não pode voltar a se repetir. O Renato Manso, inclusive, lembra que Cuiabá, Atlético Goianiense e Vitória foram as piores partidas do Fortaleza na Série A. Toda temporada tem que ter uma desgraça dessa na Série A. Toda temporada tem que ter uma vergonha do Fortaleza na Série A. Chega, ano que vem não pode ter. O grande Brasileirão do Fortaleza
não apaga a reta final do time no campeonato. E a reta final ruim no campeonato não apaga o grande Brasileirão do Fortaleza. É preciso saber lidar com isso e encontrar o equilíbrio. Concorda, discorda? Já comenta aqui abaixo. Agora vamos para a parte dos protestos da torcida. Teve um torcedor chamado Guilherme Rodrigues que mandou uma mensagem para o Marcelo Paes ontem e o pessoal do Estresse 1918 fez o print. Eu vou ler aqui para vocês o que foi que o Guilherme falou. O grande trunfo do Fortaleza sempre foi a conexão time-torcida. Esse foi, sem sombra de dúvidas, o ano que essa relação mais se deteriorou. Garanto que isso não é consequência dos resultados em campo, mas sim por nós não nos vermos representados por alguns que ali estão. A postura que o time teve hoje, que já se repetiu algumas vezes durante a temporada, é uma sacanagem com a cara do torcedor. Imagina o cidadão que amanhã acorda 6 da manhã para ir trabalhar, ficar acordado até a madrugada para ver os caras sem a mínima vontade de jogar. É necessário que haja uma cobrança muito séria e, acima de tudo, uma reconexão com o torcedor. Enquanto houver raça e vontade de vencer, estaremos apoiando, mas ninguém aqui é palhaço. Isso ele mandou pro Marcelo Paes, tá? Eu concordo com o que ele falou aí, tá? Eu acho que é por aí mesmo e a gente precisa que aconteça essa reconexão entre time e torcida que se perdeu bastante na temporada de 2024. O Fortaleza escolheu trocar sua bela campanha no Brasileiro para uma das coisas mais patéticas que a gente já viu. Poderiam ter escolhido lugar inédito, premiação histórica ou até honrar a torcida que apoiou todo o certame, mas não. Desligaram os motores sem avisar o torcedor e isso é considerado uma atitude covarde por grande parte da torcida. E para finalizar as reclamações, não estamos reclamando da reta final ser negativa, mas sim da forma patética que o Fortaleza está aceitando perder, o desinteresse, a apatia e a vagabundagem do elenco, foi o que disse o militante do Lion. Pois é, apesar do arroba esquisito, eu gostei do comentário dele, porque de fato é a impressão que fica pro torcedor, tá? O Márcio Renato do Glória e Tradição trouxe um ponto importante. Os jogos de hoje, no caso ontem, e o de domingo passado foram exatamente iguais. Postura de quem já largou o campeonato após alcançar a fase de grupos da Libertadores. A real é que após os empates contra Flu e Fla, acabou a motivação dos caras para entrar em campo. Dito isto, nos vemos em 2025. E aí, concorda com o Márcio Renato? Já quero a tua opinião. Comenta aqui abaixo. E para finalizar o vídeo, vamos finalizar de uma maneira muito categórica, tá? Porque o técnico Juan Pablo Vojvoda, após a derrota para o Vitória, falou que queria um time com outra mentalidade, com ambição mais forte. Vocês lembram? E aí ontem ele foi perguntado sobre essa resposta dele na coletiva passada. E eu vou trazer aqui para vocês porque eu fiz o antes e o depois do Vojvoda com relação à atuação do time. Primeiro, logo após a derrota para o Vitória. Olha só o que o Vojvoda falou. Eu quero um time com outra mentalidade, com uma mentalidade mais, com uma ambição mais forte. Hoje era um momento para mostrar essa ambição, para dizer... hemos conseguido un objetivo importante, más o queremos más, y eso no aconteció hoy. Todos somos responsables y yo primero como líder de este grupo, yo quiero brigar acima y estoy con dor por lo que aconteció hoy, ¿sí? Yo quería ganar el partido de hoy, yo como quiero ganar siempre. Un time como Fortaleza que está creciendo necesita en estas partidas también demostrar esa ambição de querer mais. Excelente comentário e postura do Vojvoda cobrando o elenco. Aí ontem ele teve a faca e o queijo na mão para endossar a fala dele na coletiva contra o Vitória. Só que prestem atenção em como foi a resposta do Vojvoda e a pergunta do entrevistador. Depois da derrota contra o Vitória na última rodada, você disse que faltou ambição para o time. Você ainda acha que falta essa ambição, falta um pouco mais de dedicação aqui em Goiânia? Bueno, llegó primero o reconocer que hicimos una partida que no esperábamos, ¿sí? O mismo aconteció con Vitória. Proteger a meus jogadores también, proteger por el ano que hicieron, que consiguieron el objetivo de entrar a fase de grupo de Libertadores. Es un momento que dos partidas perdidas no es o normal para nos y para este ano. Comenzamos bien el juego, tuvimos esa posibilidad de aumentar o placar, mas no convertimos o jugadas que,
en este caso un penalti, que puede acontecer, que es algo normal en el jogo, mas depois de eso, acho que o time baixou a produção, não fizemos uma boa partida, fizemos um grande ano, mas en cuanto a la ambición, bueno, no es para nombrar a otros times, mas tivemos un ano muy forte, un ano donde objetivos era partida a partida, y bueno, estas últimas partidas no respondimos de jeito que o respondimos durante todo o ano. Essa é a verdade. O lance da falta de ambição, perdão, foi pro saco e ele preferiu proteger o elenco. Não tô dizendo que ele tinha que chegar na coletiva esbravejando e chamando o urubu de meu louro e reclamando com o elenco, não. Mas ele perdeu uma grande oportunidade de endossar a crítica dele ao elenco feita por ele na coletiva da derrota pro Vitória. Preferiu proteger o elenco e aí eu deixo com vocês qual a avaliação que vocês fazem disso, tá? Comenta aqui abaixo a tua opinião, feedback sempre muito importante. Bom, meu povo, é isso, o videozinho um pouco mais extenso, mas tinha muita coisa pra gente abordar nesse vídeo. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Por favor, compartilha esse vídeo, merece demais ter uma boa visualização, tá? A gente se encontra mais tarde às 18h15, valeu, falou e tamo junto!